né? Eu acho legal o poder que a roupa tem, né? De nos transportar para outros universos, né? Muito Bem legal. alegre. É. Bem, alegre estou eu de falar com você. Eu já conhecia seu nome e durante o Mature Fest É acompanhei verdade. algumas conversas online e eu vi uma conversa que você contava um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua mudança para Portugal e achei muito legal trazer para cá. É, então, eu queria que você começasse se apresentando, né, para as pessoas que vieram aqui, que não te conhecem ainda. E Tá certo. eu tô assim, eu conheço alguma coisa sobre você, mas não conheço muita coisa, até para a gente ter assunto aqui para a gente falar. Então, estou muito feliz, Isso. obrigada. Obrigada eu desse convite. Nossa, eu sou sua fã há muito tempo. Ah, obrigada. E foi muito legal, porque assim que a gente anunciou que ia fazer essa live, eu recebi várias mensagens. Sou fã das duas, sou fã das duas. Falei, Que ah, que legal, ótimo, né? que lindo, que lindo. Então, bom, Béa Carvalho, eu sou há 16 anos, esse dezembro faz 16 anos que eu abri a minha consultoria que se chama 5 Years From Now, para a gente pensar a vida, os negócios daqui a 5 anos. E eu abri essa consultoria para empresários pensarem os seus negócios daqui a 5 anos. Mas logo que eu abri, já me pediram para palestrar e eu comecei a palestrar, assim, mas ainda levei a minha consultoria à frente por 5 anos, só para fazer jus aos 5. E aí, quando já estava assim, depois de uns 3 anos, eu já estava palestrando bastante, e aí não dava para. Né, tinha que escolher, e é bem mais gostoso palestrar do que fazer consultoria. É, Então, palestrar é uma delícia, né, Bem? é É muito muito bom, bom. é muito É. bom, é bom demais. E então eu, assim, eu tava, ontem eu dei uma entrevista e estava falando que nesses 16 anos os meus temas foram sempre sobre, enfim, pensar o futuro, mas já teve várias tônicas, né? E hoje eu falo basicamente sobre o imperativo, né, da gente mudar as nossas cabeças, os nossos mindsets do século XX para o século XXI, porque afinal de contas nós estamos na terceira década do século XXI, É, pensando e resolvendo problemas como a gente resolvia no século passado, é verdade. né? Ou seja, a gente não resolve problemas porque não dá para resolver os problemas de hoje com a cabeça do passado, né? Por isso que a gente está tão, né, louca. Mas enfim, aí ainda sobre o presente, né? Então fazendo 16 anos. E há quase 2 anos eu estou aqui em Portugal, em Lisboa, num projeto que eu fiz chamado Projeto 69, que era passar 2 anos aqui em Portugal, vivendo em Portugal como nômade digital, e nesses 2 anos, iniciar esses 2 anos fazendo 69 anos, que foi o ano passado. Aham. Né? Então eu cheguei o ano passado, cheguei em fevereiro, fiz 69 em março. Agora eu já estou com 70, só que já decidi que vou morar aqui para sempre. Então, então os 2 anos ficou no passado já, né? É muito legal, né? A gente faz planos, mas a gente tem que estar pronta para mudar eles, porque a vida também traz surpresas, e as Lógico, surpresas são lógico. legais, né? Muito legais. E Inclusive, você teve uma. Diga, diga. as duas falam mais que a boca, né? É, Não, mas inclusive esse Mature que você me viu, a gente participa todo ano, né? Mas esse que você viu foi uma curadoria muito legal, porque foram três 70 a mais, um era 65, acho, que 70 a mais, se mudaram para a que Europa, se né? mudaram para, no caso dos três para a Europa, era É. França, Inglaterra e eu, e cada um numa profissão, cada um por um motivo, cada um. Um já estava 16 ou 26 anos, o outro um pouco mais. Eu era mais nova É da verdade. mudança. É Mas verdade. foi muito interessante, foi uma delícia aquela Sabe live. E aí uma o coisa? resto.
eu guardei para falar de recomeços, tá? Sim, ótimo. Não, então ótimo. Eu assim, na verdade, fica super à vontade para trazer o que você quiser também, se eu não te perguntar coisas e você quiser trazer. Mas Aham. eu queria te falar, fazer uma observação que naquele dia, quando eu vi você falando, uma coisa que me chamou muito a atenção, e aí eu queria Tá. confirmar e ver sua opinião. Uma pessoa te perguntou, eu não lembro mais quem que era a mediadora da conversa, e falou assim: Béia, o que que você anda lendo? Eu achei tão corajoso que você respondeu assim: eu não ando lendo nada, eu só ouço. Eu achei tão legal você falar isso, porque eu sou escritora, né? E é claro que ler é muito legal e tá na nossa vida, mas eu sinto que nesse século eu tenho muito livro e eu não consigo mais ler, porque É louco isso. a gente tem um ritmo de vida muito louco. Eu adoro ler, eu adoro, mas realmente é uma loucura. E eu ouço muito podcast, eu ouço muitas coisas, adoro um audiolivro também. E eu achei muito corajoso você falar isso, e eu queria que você falasse um pouquinho disso. Porque eu acho que Então, uma pessoa conectada com o futuro talvez tenha uma opinião a respeito. eu não me vanglorio disso, entendeu? Mas Mas, fala. mas eu também não posso, né, fazer a fake, né? Então as pessoas sempre acham assim, elas falam, ai, dá uma dica assim, tipo uns 10 livros, tipo uns 10 É, livros, né? é. Aí eu falo assim, não, mas eu não leio, eu ouço. Graças a Deus, né? Estamos na era dos podcasts que eu posso ouvir, né, o dia inteiro, quase o dia inteiro mesmo eu ouço, né? Mas eu sempre, é por isso que eu acho que eu sempre gostei de conversar, assim, sabe? Vamos dizer, perder tempo em ficar aquelas conversas intermináveis. Porque eu acho, enfim, eu gosto de ouvir conversa também, conversa dos outros, ficava ouvindo, assim. Eu acho que essa observação é muito rica, né? Eu acho que a gente pode ler o mundo de várias formas, né? Sim, sim. E aí é interessante, porque aí de vez em quando, de vez em nunca aparece um livro, assim. Eu ganhei um livro de quando eu fiz 70 anos esse ano. E era um livro muito louco, de uma que se passava dentro de uma livraria no Japão e que ficava num bairro de livrarias, Que uma legal. rua de livrarias. Então era só sobre livro e era se afundando nos livros e a sobrinha vai morar com o tio e dorme num quartinho cheio de livros. Então, o único livro que eu li nos últimos anos, sei lá, era sobre livros, né? Livros e livros. E é uma delícia você ler, né? Mas eu não encontro. É que nem, por exemplo, fruta, né? Eu adoro fruta, mas eu não encontro uma hora para comer a fruta. Então eu me obrigo a comer de manhã, Aham. entendeu? Eu acordo, como, pronto, chequei É, a fruta. é. Eu adoro tudo, mas a pessoa, assim, eu jamais vou chegar assim e falar assim, ai, vou comer uma maçã agora, sabe? Então, o livro também é assim, eu não encontro um lugar para ele na minha vida, assim. E aqui em Portugal eu sou cercada das cabeças. Sabe aquele povo super cabeçudo, Aham. assim, que lê, escreve, lê. E eu só fico assim, Mas sozinha. então, eu acho que a gente também tem que perder um pouco esse constrangimento. Eu acho que existem várias formas de adquirir Eu não tenho conhecimento, constrangimento. né? Eu acho que não é por aí. E eu achei, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, Legal. porque apesar de ser escritora, eu também escrevo, eu tenho 8 livros publicados, mas assim, não sou uma alta literata, eu escrevo uma linguagem muito simples, gosto do que eu Aham. escrevo e gosto de ler. Mas hoje, eu confesso que eu tenho dificuldade de achar tempo para ler, porque eu faço coisas diferentes e às vezes isso é complicado. Então, assim, É, a hora que eu é. gostaria de ler, por exemplo, hoje eu sentei com um livro que eu acabei de comprar, que fala sobre o cérebro na menopausa, que eu tô louca para saber um tanto de coisa. Ganhei outros 2 livros, ganho livro toda semana. Eu tô interessada em tudo, mas é difícil, É, você tem que mergulhar, é né? difícil. Enfim, e eu acho que a gente não tem que se culpar, porque uma das coisas que eu vejo no envelhecimento é que a gente entende que não vai dar tempo de fazer tudo. E Isso. beleza, a gente tem que ficar tranquilo em relação a isso, né? Eu acho isso. Quando eu fiz 70 anos, foi uma super festa aqui. E eu fiz uma festa junto com outro amigo, né? E aí
que faz o mesmo dia, aqui, que mora aqui e faz o mesmo dia. E aí, discurso, discurso. Ele fez um discurso, eu fiz um discurso. E eu falei assim que eu achava que as pessoas deveriam fazer assim. Quando elas tivessem 39, elas deviam fazer 70, e daí, no outro ano, elas faziam 41, entendeu? E aí elas viviam a vida delas para frente. Porque quando você faz, sei lá, 60, 60, 70, meu, sua vida fica tão mais leve, né? Você assim, ai, eu não fico constrangida com nada, entendeu? Aham, Ah, você vai aham, fazer isso, não vai fazer. Ou, ai, é lógico que não vai dar tempo de fazer as coisas. É aham. lógico, assim, você tá louca se você vai achar que você vai responder tudo, que você vai ler tudo, que você vai É, ver tudo, que você vai lembrar de tudo, né? Então, e ainda mais assim, que eu, por exemplo, tenho uma péssima memória. Então, por exemplo, minha mãe, ela lembra de tudo. Tudo, tudo, tudo. Minha mãe tem 90 anos. nossa, que Tudo, legal. tudo, 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 tudo e mais um pouco. Então, não é um esforço para ela. Para mim, é um super esforço lembrar de alguma coisa. Então, assim, tudo bem, entendeu? Eu esqueci, eu vou lá, olho no Google. Ah, é verdade, Eu né? acho que a gente não tem que lembrar de tudo. Tem coisa que é melhor a gente esquecer mesmo. Com certeza. Eu perdi a audição de um dia para o outro Ah, durante a pandemia. Eu tinha acabado de completar 50 anos, estava me sentindo uma mulher mais poderosa do mundo. Eu ah, sou múltipla, faço mil coisas. Tinha lançado um podcast chamado 50 Crises, que é muito legal e tudo mais, mas hoje em dia eu não tenho feito esse podcast, mas ele ah. é muito legal. E hoje em dia está escrito lá assim: episódios novos sempre que dá. Tem um tempão que não dá, mas eu amo o que eu fazia. E aí eu estava me sentindo muito poderosa. E aí, durante a pandemia, no estresse, enfim, não sei se foi a minha alimentação, se foi estresse, se foi porque eu fiquei chateada por causa de uma coisa que aconteceu. Não sei, não descobrimos. E eu perdi a audição. Depois eu consegui voltar um pouquinho dessa audição, mas eu, de fato, hoje eu perdi, assim, talvez 75% da audição do ouvido Ah, direito. tá, tá. E aí, assim, eu tento ver isso de uma maneira. O que que eu fiz? Comecei a investigar minha alimentação, porque também pode ter sido isso. Comecei a cuidar melhor de mim. E eu tenho um zumbido no lugar. Fica surdo e tem um zumbido. O zumbido é mais difícil. E o zumbido Ah, então virou. depois eu vou te pôr em contato com a minha amiga Thaís, que tinha o zumbido e agora não tem mais. Nossa, isso é raríssimo. Eu quero saber, É, porque é muito raro. é um E aí, aparelhinho que põe, que sim, passa o zumbido. mas eu já tentei. No meu É? caso, eu não consegui. É Ixi, porque são inúmeras tá. causas, enfim, é um negócio super complexo. Mas sabe o que eu fiz? Eu acho que eu fiz do zumbido um sensor de estresse. Quando ele está mais alto, significa que eu preciso descansar. E Entendi. eu prefiro olhar para isso de uma maneira positiva, Lógico. né? E aí Aham. eu falo, gente, nem tudo a gente é obrigado a ouvir, entendeu? Eu era aquela pessoa que sentava numa mesa, eu ouvia a conversa da mesa e a conversa da outra mesa ao mesmo tempo. Eu tenho um ouvido ninja. E aí eu fico pensando, realmente, a gente não tem que ouvir tudo, né? Não E para tem, é. dormir é maravilhoso, porque eu viro para cá, ó, e aí eu fico surdo, eu viro para o lado silencioso. É muito bom. Daí apaga, É, né? Tudo. eu acho que isso a gente vai adquirindo. Mas conta para mim como que a ciência do futuro chegou na sua vida. Porque você tem uma história como publicitária também, premiada, inclusive, né? Você sabe que uma vez um publicitário me entrevistou. E aí eu estava contando tudo que eu tinha feito na minha vida, e aí ele falou assim: ah, que engraçado, você trabalhou com o passado, com o presente e agora trabalha com o futuro. Olha que Porque legal. eu tive uma loja de bric-a-brac, né? Aham, Trabalhei com antiguidades. E depois, eu tive essa loja durante 3 anos, quase 4 anos, e daí briguei com a sócia e fui. Aí eu entrei na publicidade. Eu tinha me formado em publicidade, mas eu nunca tinha trabalhado em publicidade. uhum. Aí eu fui para publicidade, então era presente, né? Trabalhar com presente. E na publicidade, eu trabalhava na área de planejamento, né? Então, uma das coisas que, assim, não quando eu comecei, mas mais madura, assim, eu fiquei 20 anos na publicidade. Eu também. É, Eu olha, fui mesma redatora. coisa. E eu fui e trabalhei em algumas agências, trabalhei em muitas, mas fui sócia de uma agência nacional durante 10 anos e de uma multinacional por 5 anos.
E aí, nos últimos anos, eu olhava aquelas marcas grandes, tal, e ficava impressionada como elas pensavam no presente, assim, num presente, pensavam muito limitado em relação às ações dela, né? Porque não tinha um contínuo daquilo em Sim. direção ao futuro, Uhum. né? E aí eu falava assim, quando eu sair de publicidade, eu vou querer trabalhar com o futuro, né? Trabalhar com, assim... Porque trabalhar com o futuro é ser consequente no presente, Sim, né? Então, eu acho que muitas publicidades são feitas de forma inconsequente em relação ao futuro, porque verdade. elas estão pensando no momento presente, né? Elas não pensam que aquilo decorre, que aquilo tem uma, É, né, a uma... gente está vivendo a emergência climática porque talvez as marcas não tenham pensado no futuro, elas só estavam pensando no presente. É, de uma forma geral, né? Todo mundo É, pensa muito, é. muito no presente, né? Então, eu queria, e sempre tive assim, uma paixão por tendências, né? Então, são duas coisas que andam juntas. Então, eu comecei a trabalhar essa ideia que eu tive da Five Years From Now, né, foi, né, um workshop dirigido só aos donos de um negócio, qualquer negócio, mas só quem realmente, né, tá à frente do negócio, para fazer eles pensarem durante 2 dias. Era uma provocação intensa durante 2 dias sobre as tendências do futuro e como que eles se viam em relação a isso, como que se os produtos deles sobreviveriam a essas tendências, ou se isso, se ao entrar em contato com isso, os fariam se alertar para um novo produto, para um novo conceito, para um novo negócio, né? E então, trabalhando com isso, eu comecei a tocar muito em inovação e nas gerações, né? Porque você não consegue falar do futuro sem falar de inovação, sem falar de gerações, você não consegue falar de gerações sem falar de inovação e de futuro. Então, na realidade, é uma tríade, né? Sim. E eu já fiz muita palestra específica, né? Só falando de inovação, só falando das gerações, só falando de uma determinada geração, só falando de futuro, falando das tecnologias emergentes. E hoje, como eu falei, eu tenho esse foco no comportamento, né? Quer dizer, eu vejo que se você não mudar aqui, você não adianta nada você saber tal, como que faz a inovação, como faz isso, como faz aquilo, né? Tem que mudar Que é o mais realmente, difícil. É, que é o mais mudar o difícil. mindset é o mais difícil, né? É o mais difícil. A gente sempre escolhe a coisa mais difícil, né? É. Eu acho que, como publicitárias, a gente já trabalhava um pouquinho em questão, né? Também mudando, tentando mudar comportamentos, influir em comportamentos. É um desafio que a gente gosta, embora a gente saiba que é osso duro de roer, né? Mas eu acho que é um bom desafio, né? É um bom desafio. E os seus Não, renascimentos? e eu acho que tem uma recompensa imediata muito grande, né? A palestra, né? Você, quer dizer, é imediato. Você É, está falando e você já está tendo você essa... inspira, né? Você deixa uma semente ali que, porque às vezes a palestra, eu acredito que a palestra não é aula, a palestra é uma fonte de inspiração, né? Você traz alguma Aham, coisa que às vezes caiu uma ficha ali na pessoa e às vezes exatamente. você tem um retorno assim, de uma pessoa que fala, nossa, você falou uma coisa que às vezes você nem lembra que você tinha falado, mas tem uma Exato, consequência tão grande na vida de uma exato. pessoa, né? É muito lindo, assim, é muito É esse muito legal. é, Assim, acho a coisa mais legal, assim, da minha profissão é o fato de tanta gente falar que inspira e não inspira, e que a palavra também ficou, né, tão vazia de é, significado, mas enfim, é. mas é o que eu mais ouço, assim, as pessoas falam, nossa, você inspira. E agora, ultimamente, com esse negócio dos 70,
que parece que, não sei, parece que 68, 69 não quer dizer nada. 70 parece que é um negócio assim mais grandioso. Eu comecei a ter muito feedback de meninas, porque todo mundo fala assim, nossa, você é um role model para as mulheres 50 a mais, 60 a mais, mas na realidade são as meninas, bem meninas mesmo, 20 e poucos anos, que querem conversar, querem, se inspiram mais. Eu acho Que isso bastante legal. interessante. É. Achei bastante interessante O isso. que que você percebe de futuro em relação às gerações, assim? Conta alguma coisa que você tem percebido essa coisa de, por exemplo, no Brasil e na América Latina, a gente está aumentando muito, a gente está crescendo muito, né? A faixa etária, a nossa pirâmide demográfica está Uhum. mudando numa velocidade que a Europa demorou quase 100 anos, né? É, o que que você enxerga de tendência relacionada a isso que você possa contar para a gente, sem querer esgotar suas novidades, mas Não, uma coisa em relação a isso que eu achei que eu fosse perceber, aprender aqui, e que na realidade não rola, porque exatamente, voltando a essa frase que você falou, né? A Europa tem uma população velha há muito tempo, né? E então eu achei que o país estaria mais preparado, mais apto, mais normalizado a questão das pessoas mais sim, velhas, né? Tanto que, por exemplo, aqui, o que no Brasil é idoso é 60, aqui é 65, às vezes tem lugar que é 70. sim, Então, aí comecei a ver, e na realidade, essa questão do idoso estar integrado à sociedade, eu não vejo não aqui. acontece. Aham. Não, eu vejo, assim, os idosos, eu vejo uma coisa assim, eles têm muita independência, muito mais do que no Brasil, Aham. e você os vê andando na rua, tomando vinho sozinho, com várias pessoas juntas, tal. Você vê isso, mas você não vê essa integração no mercado de trabalho. Você vê Sim, muito mais. E o que cada vez me dizem é que as pessoas realmente estão ali nas suas casas, vivem das suas aposentadorias, mal e mal, mas estão ali. Quer dizer, é, é aquele sentido do velho velho, entendeu? a mentalidade ainda é do velho antigo, ainda é desatualizada, né? É, Exatamente, do velho, assim, tá, então você tá aí, tudo bem, mas você não tá aqui no mercado, né? Você não tá trabalhando. Então, eu achei que eu ia ter aprender alguma coisa, mas eu acho que tá até para trás da gente, aham. né? Mas quando eu Talvez vejo, pode a falar. única coisa que não seja essa parte social, que eu vejo assim muito, por exemplo, aqui em Lisboa, é muito raro o metrô ter um elevador. É tudo escada, 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 muita Que escada. loucura. E aí tem escada rolante, não Uhum. funciona. É Brasil, né? Aham. Aí, aí se vê assim, não é uma vez na vida, não. Você vê assim, eu pego o metrô quase todo dia. Eu só uso metrô, eu vou a pé, eu vou de metrô. Eu acho Detesto metrô ônibus. uma coisa moderna demais. É. Detesto ônibus. Aí, assim, você tá no metrô, você vê a velhinha, assim, bem idosa, de bengala, ou com aquele, sabe aquelas duas? Assim, subindo escadas. Tipo andador, sei, sei. Três Nossa, escadas, assim. que Aí a pessoa loucura. chega lá em cima, ninguém ajuda também, porque tem um monte de velhinho. E E aí ela chega lá em cima e vai ter uma rampa, e vai ter o não sei o quê, e aí você vê. Então você vê as pessoas fazendo compra, você vê a pessoa mais ativa, eu diria. Mais ativa, mas talvez, mas não.
mais ativa na vida dela, entendeu? Não nessa vida integrada, Sim, né? sim. Então, agora, eu vejo que, portanto, em comparação, aí pegando a Mature, já que foi o início da nossa conversa, eu vejo essa iniciativa muito mais à frente do que aqui, entendeu? Iniciativas Tanto é que que eu... a Mature estava em Cannes recebendo prêmio, né? Então, É, provavelmente é uma iniciativa muito inovadora. e eu, Mas eu acho que o um Brasil é um pouco país antes, inovador, né? Porque a gente se vira muito nos 30. Então acho que o Brasil é um país inovador, né? ele é, e não, em comparação assim com Portugal, assim, eu vejo a questão, por exemplo, da diversidade. Nossa, aqui tá assim, eu acho que as discussões são as discussões de, sei, 5 anos atrás, um pouco mais, talvez, antes da pandemia, sabe? Então, é diferente. E eu acho que antes da pandemia, pouco antes, eu acho que a Maturi pensou em vir para Lisboa. Ele chegou a vir para cá. Sim, Mas aí acho que teve a pandemia tal, enfim. Mas, enfim, eu acho que as questões de estudos, de ativistas, de ativismo, de literatura em relação à diversidade e à terceira idade, eu acredito que estejam mais avançadas no Brasil. interessante, né? E a gente fica com uma visão meio romântica, né? De que na Europa as mulheres andam com o cabelo branco e tá tudo bem. Elas não têm essa questão, porque o Brasil tem essa cultura muito jovem cêntrica, mas muito voltada para a aparência, corpo, né? Isso é uma coisa muito brasileira. Mas eu não acho que. Eu tenho uma amiga que também morava em Portugal e mudou para cá, e ela falava isso para mim, Cris, é ilusão achar que as pessoas estão se sentindo jovens, com cabelo branco. Não é essa. Não existe. Isso é um certo romantismo da nossa parte, né? Mas eu queria emendar com uma pergunta, porque eu acho Sim, assim, sim. quando eu olho para você e penso que você tem 70 anos, eu acho que quando eu falo de atualizar os nossos conceitos em relação à nova longevidade, eu acho que você é uma mulher muito mais jovem, no sentido de eu olho para você, eu penso, é um novo 70 anos, é uma nova forma, né? Assim, a minha mãe faleceu com 55 anos, eu tenho 54, Nossa, né? muito Vai fazer jovem. 30 anos que a minha mãe, agora dia 7 de novembro, faz 30 anos que minha mãe faleceu. E quando ela fez 50, eu lembro dela falando, agora eu vou esperar os netos. Eu tô com 54, meu filho tem 17 anos, vai fazer ENEM. Eu nem posso parar, eu não posso Aham, me dar o luxo de parar, aham, né? Tem é. tanta coisa que eu quero fazer. Então eu acho que talvez aí em Portugal você até seja mais disruptiva ainda do que você já é no Brasil em relação a uma mulher de 70 anos, né? Eu acho que você traz uma modernidade na sua figura, no seu pensamento, e o fato de você trabalhar com o futuro é como se te tirasse um pouco desse. Não sei, eu acho que a gente fica sem idade mesmo, né? Fica A sem gente não vê a idade. idade, É. né? Agora, aqui em Portugal, de uma maneira geral, aí não estou falando de idade, não. Tem uma coisa que é muito interessante, que você só sente quando você está aqui, que é o fato de você estar na Europa e você ser parte da União Europeia. Então, você pode estar atrasado num determinado assunto, mas o assunto está em volta de você, porque você está na Aham, Europa, entendeu? aham, Então, esse aham, negócio da mulher, por exemplo, do cabelo branco, todas as minhas amigas aqui têm, sei lá, 45 anos, todas elas têm cabelo branco. Né? E eu aham. não, olha, natural, tá? Super natural. Mas você vê coisas assim, por exemplo, você vai num lugar assim, o cara não aceita o seu cartão. Ah, te dá uma enrolada que ele não aceita cartão, que a maquininha dele não passa o seu cartão. Fala qualquer coisa, assim, porque ele não quer aceitar o cartão, né? Aí você fala, putz, meu, não aceitar cartão é coisa de 10 anos atrás no Brasil, 15, É, sei lá, né? Putz, né? Mas ao mesmo tempo,
tem coisas que são da União Europeia. Então, assim, tem coisas muito mais avançadas do que no Brasil ao mesmo tempo, Sim, sim. entendeu? Era, Ou que, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada. Eu acho que estar na Europa me traz uma sensação assim, você está em contato com coisas muito antigas, ao mesmo tempo uma forma muito moderna de viver, até no minimalismo, em algumas coisas, né, olha um lá, ó, viva consumo as diferente. grisalhas. É, Mas então, tem isso. E tem uma coisa assim também, que se tiver alguma coisa que tem que estar em toda a União Europeia e for decidida hoje, vai estar em toda a União Europeia. É diferente, entendeu, do Brasil, que pode estar avançado em determinada coisa, mas ele está ali sozinho. é, Ele está é, cercado, né? Assim, ele não tem esse vaso comunicante é, tão perto, é. né? Quer dizer, tem, porque estamos no mundo globalizado, etc. Mas você E na entende o que eu estou verdade falando, é né? porque o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então são outras questões ali, né? Quando a gente pensa que a gente muda de uma fronteira para outra, tem um outro sotaque completamente diferente, porque se a gente parar para pensar, o Brasil são vários países num país só, né? É uma É, coisa muito louca, né? Eu acho que assim, o Brasil é uma loucura, gente, é uma loucura. Eu amo, mas é uma loucura, é uma né? loucura. Se É, parar para é pensar. punk. É. Béia, conta pra mim sobre os renascimentos que você já teve na sua vida. Conta aí. Você falou que você ia contar, pode contar o que você. Eu fiz uma linha de um timeline. Falar Ótimo. rapidinho, daí eu vou falar até o fim. 50 anos, tá bom? Tá, Aí depois você vê o que, que você quer falar, tá. que você quer falar, Aham. que você quer abrir. É, quando eu tinha 18 anos, eu dava aula de inglês, tá? Aí depois eu me casei com 21 anos. Aí com 24 eu fui com meu marido até Nova York por terra, de ônibus e de trem. Gente, que legal. E um ano viajando. Aí eu voltei, terminei a faculdade De de publicidade. Zeca, né, de publicidade. Aí não fui trabalhar em publicidade. Aí eu fui fazer tradução e intérprete simultânea. Aí eu conheci minha sócia, abrimos uma loja de antiguidade, de bric-a-brac. Aí eu briguei com a sócia. Aí eu fiquei, aí eu briguei com a sócia num mês, no outro mês eu me divorciei, fiquei desempregada e divorciada com um filho de 2 anos e um de 4. Fiquei Nossa. desempregada por um ano. Por isso, cada vez que eu vejo alguém desempregado, eu fico louca, porque é uma coisa horrorosa. É. Depois, aí nesse que eu fiquei desempregada, aí eu vendi antena parabólica, eu fiz de De tudo. tudo. Em moda, eu trabalhava na Zump. Aham. Aí de lá eu fui trabalhar numa agência de publicidade que não existe mais, que trabalhava com moda. Daí de lá eu Qual agência que era? Que agência que era? Vocês lembram o nome? não vou lembrar. GLF. Ah, tá. Não, é só porque eu, como eu sou da publicidade também, tinha nomes que a gente conhece. Não, mas isso faz muito tempo, uma agência que não existe mais. Aham. E aí, de lá, daí eu fui para agências, assim, trabalhar com o Zezito, fui para o Anderman, daí da Anderman eu fui para a Grotera, que eu fui abrir um braço de marketing direto lá, e lá Aham. fiquei sócia da agência, fiquei lá 10 anos sócia, daí nós vendemos metade da agência para os gringos, de lá aí fiquei mais 5 anos sócia dos gringos, aí vendi a minha parte e aí abri a Five Years From Now. 5 years from now. Então foi todo esse. Foi cada vez que. E nesse meio tempo teve uns 3 casamentos, assim, Ah, que eu acho que a agora. gente é muito parecida, Béia. Eu também já. As pessoas, quando perguntam meu estado civil, eu nunca sei responder. Agora eu até sei, porque faz tempo que eu tô solteira, mas achando ainda que eu vou encontrar uma pessoa bacana. Ai, que legal, é.
Eu terminei um namoro no começo do ano passado e tem 1 ano e meio praticamente que eu namoro e encontrei o amor mais maduro, assim, um momento muito legal, um amor super maduro, num Que momento legal. muito legal. Isso é muito legal. Eu acho que existe, acho que tá para nós, acho que a gente pode se abrir para isso e eu não gosto muito desse discurso de que ai, não tem homem, não, não é isso. Assim, acho que não tem homem ou mulher, enfim, tô falando, né? Eu namoro eu sou hétero, enfim, hoje em dia a gente tem que falar de todas as possibilidades e é muito tranquilo, mas eu já fui casada, já morei junto sem estar casada, já me considerei casada Sim, sem estar morando junto, já fui viúva, já sou divorciada no é estado civil, enfim, verdade. Eu vi a sua lives contando a sua é, vida, viúva, fui verdade. mãe solo também. Eu não fiquei desempregada, mas a minha maternidade solo quando eu estava em agência, trabalhando numa grande agência de Belo Horizonte, é, foi, foi a minha viuvez e a minha maternidade solo que me fez entender que eu tinha uma empreendedora dentro de mim. Então, eu acho que esses renascimentos, eles são muito potentes, assim, a gente passar por momentos difíceis nos ajuda a entender o tamanho da força que a gente às vezes não sabe que tem, né? Então, esses potenciais todos eu descobri meio na marra. Mas eu tenho a impressão de que você é uma pessoa disruptiva desde sempre. Estou enganada ou estou certa? Não, tá certo. Qual que é seu signo, Béia? Eu sou peixes com ascendente em Áries. Ah, tá. Porque eu achei que você tinha um quê de leonina. Eu sou leonina. Eu falei, gente, a Béia tem Ah, uma coisa não, de leão. talvez por osmose, porque eu sou cercada, é assim, meu pai, minha mãe e meus dois irmãos são leões. Nossa, Só que um irmão legal. que não é. Aí, a minha empregada, que ficou comigo, sei lá, quase 20 anos, era leonina. Olha que Então, assim, eu legal. saí da casa dos meus pais, né? E ela tinha uma leonina junto, né? Comigo. Não, mas eu acho que eu sou diferente deles. Não, eles. Mas, enfim, é isso daí. Eu acho que sempre foi. Mas, confesso uma coisa, que eu acho que essa. Você não usou essa palavra, mas essa coragem que os outros falam para a gente: nossa, mas você tem coragem de fazer isso? Nossa, mas você teve coragem de fazer aquilo? Aí eu fico pensando assim, mas eu tive, assim, eu não lembro que eu tive coragem, assim, eu não pensei nessa palavra, eu não pensei assim, nossa, que corajosa que eu sou, Aham, que eu aham. fiz isso, né? Mas eu acho que exatamente essas mudanças todas, suas, as minhas, que elas vão, acho que, construindo dentro da gente um monte de coragem. E daí tá lá dentro, então você não sente que você tem, porque ela tá lá dentro, entendeu? Tem Eu um acho que monte de gente falando aqui, tem. olha, de a Patrícia Helena. Patrícia, depois a gente fala que ela mora aqui também, e ela perguntou se era difícil achar, se eu tô achando difícil achar namorado aqui. Por enquanto eu tô, tá? E tem a outra que diz assim: eu tenho 65, fiquei casada por 31, pedi o divórcio, estou divorciada há 13. Isso aí, Márcia. Então, eu acho que você falou, tá todo mundo comentando. Eu tenho um pouco de trauma aqui, porque eu tenho feito lives aqui, atualizo meu aplicativo e às vezes eu vou ver alguma coisa, na hora que eu clico aqui, some tudo. Eu fiquei Some meio tudo, não, traumatizada. não, Tá rolando de vez isso. em quando eu olho, assim. Mas aqui, isso que você falou da coragem, eu acho que a gente mitifica muito a palavra coragem. Eu acho que as pessoas chamam a coragem como se fosse a ausência de medo. Ah, aquela pessoa não tem medo, ela é destemida. Eu acho que a coragem, e eu aprendi isso há alguns anos, eu achei lindo, que eu adoro saber sobre as palavras, a etimologia das palavras, e a etimologia da palavra coragem tem a ver com agir com o coração. Aqui, E aí eu fiquei pensando muito, não é lindo, né? é E eu lindo. fiquei pensando muito que eu acho que a coragem tem a ver com quando você sabe o que você quer, seu coração sabe o que você quer, a sua intuição sabe o que você quer, e isso vai na frente. Então, não dá tempo de pensar no medo. Você sabe que isso é mais forte que você e você vai fazer isso, seja com medo ou não com medo. Então,
é agir apesar do medo, é levar o medo junto e falar, não, mas eu preciso fazer isso. E eu percebo isso muito na minha vida, assim. Eu não sou uma pessoa que conseguiu planejar nada no futuro. Eu vi umas coisas suas assim, você tem um futuro ou você foi atropelado pelo futuro? Eu várias vezes fui atropelado pelo futuro. Todo mundo é um dia, É, né? mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que olha e consegue enxergar um caminho ali. Eu sou uma pessoa que tem essa percepção, sabe? E talvez a coragem seja nesse de olhar para mim e saber o que eu quero, o que eu sinto que eu quero, né? Meu filho mais velho, o Galileu, ele fala que se você sentir medo, que daí você pode ir. Uhum. Ele fala que se você sentiu medo, é porque você viu à frente aquilo, você viu as consequências. Então você pode ir, né? E aí o dia que ele falou isso, eu acho que até sinto falta assim se eu não tiver medo, sabe? Porque eu acho que é isso, o medo quer dizer que você meio que você já tateou aquela situação e você viu que tem algumas brechas, tem alguns problemas, mas você não está indo cegamente, Exatamente, não é né? no impulso, na loucura. E tem Não é uma coisa loucura. interessante também, que acho que tem a ver com inovação, que é um tema muito seu, né? É, se você não tiver medo nenhum, é porque você não está fazendo nada de novo. Ou seja, Você está repetindo. quando eu criei Hoje Vou Assim, o meu blog de moda, que foi uma coisa assim, eu estava no meio do luto e resolvi vestir uma Aquilo roupa, foi achei muito legal. legal. Foi Aquilo, muito eu nem legal. pensei no que eu estava fazendo. E aí eu sei que muita gente falou, gente, a Cris é louca. Eu não pensei, eu simplesmente estava fazendo. Se eu tivesse pensado no quão estranho, esquisito aquilo era, talvez eu tivesse desistido. Uhum. Então, sentir medo também foi uma coisa que me. Ah, é legal, é divertido, é novo, né? Me impulsionou. Então, acho que o medo, eu gosto de trocar por frio na barriga. Eu acho que o frio na barriga nos mantém vivos, né? E é muito legal. E é isso, você não vai fazer uma coisa completamente inconsequente. Se você tem um mínimo de medo, é porque você tem noção um pouquinho dos perigos que você está Exatamente, correndo. esse é o papel do medo, né? E também tem uma coisa que eu acho muito importante, assim, e que eu vivi isso muito na pele quando eu comecei a fazer esse projeto de vir para cá, né? Que com quem, de quem você se cerca, né? E com quem você está trocando as suas ideias inovadoras, né? Porque se você está cercada de pessoas convencionais e tradicionais e medrosas no sentido, não nesse sentido que a gente estava falando, mas no sentido né, de se encolher, né? E Aham, você começa a falar, olha, eu vou mudar para Portugal, as pessoas a seu redor, elas são todas contra, aham, entendeu? Ninguém, eu achava que as pessoas iam falar, nossa, que demais! Quando? Como que você teve essa ideia? Que legal! E era assim, não, mas você vai mudar sozinha? Eu falei, gente do céu, eu moro sozinha, o que eu vou fazer? Eu vou comprar alguém para levar comigo? Hello, eu moro sozinha, tenho que ir sozinha, né? É, então, assim, começam umas perguntas e umas inquietações que são conservadoras, ou seja, né? é, Então, às vezes, se você está num ponto assim, sei lá, por exemplo, como a Márcia falou ali, me divorciei depois de não sei quantos anos, 31 anos. Você começa a falar com pessoas que não vão nunca se divorciar, extremamente tradicionais, que você vai se divorciar, você não vai conseguir se divorciar, porque as pessoas vão te exatamente. convencer a não divorciar, Não, e tem uma né? coisa também, Beia, que é o seguinte, quando a gente muda uma coisa em nós, quando a gente quer mudar algo que é uma mudança muito revolucionária ou muito ousada, as pessoas vão opinar baseado também em como aquilo bate dentro delas. E aí você Sim, lembra, sim. muitas delas se lembram assim, nossa, eu queria muito fazer isso, mas eu não tenho coragem. Não, essa pessoa não pode ter essa coragem, porque a gente meio que joga os nossos recalques ali, né? Não é? Exato. Eu vi isso depois. Felizmente, quando chegou, porque
eu fiquei 2 anos fazendo esse projeto, né? Tipo, e era pandemia ainda, né? Aham. Então, se dá, se não dá, economiza, puxa daqui, faz conta, conversa com outro, tal. Mas quando chegou perto, assim, sei lá, uns 2 meses antes que eu comecei a fazer assim um countdown, aí foi muito legal, porque todo mundo virou, assim, sabe? Todo mundo falou, ela vai mesmo, né? E aí todo mundo só falou, É e melhor a gente falaram dar coisas força, porque lindas. agora ela já vai. É melhor a É, gente dar força. aí falaram coisas lindas, nossa, que maravilha, vai, e até hoje, assim, né? E eu lembrei de uma coisa agora, que é até relacionada com aquela história que a gente estava falando de escrever e ler, que quando eu vim para cá, eu comecei a escrever tipo um diário, que não é diário, porque não é todo dia, chamado Banalidades de Viagem, né? Então, tô escrevendo isso e é muito legal, Ah, porque isso daí é também muito legal. continua esse bate-papo, né? Esse retorno das pessoas que É. estão que estão torcendo por você, que estão. E é impressionante assim como as pessoas me apresentam pessoas, ou aqui, né? Ai, você está aí, ai, eu tenho uma amiga que mora assim, 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 ou ai, Inclusive, eu tenho uma amiga que está eu tenho indo. um amigo Então, que mora aí que você tem que conhecer ele, é o Tiago aí, ó. Belotti. Tiago Belotti, não sei se você conhece. Ele é um cara incrível, acho que vocês têm muito para trocar. Assim. Ótimo, vamos. Depois você passa aí o contato e a gente se conhece. Mas Sim. então, eu acho que eu estava falando isso nessa entrevista que eu te falei de ontem, que a gente estava falando sobre inovação nas empresas, né? E eu estava falando sobre que inovar, você precisa de um terreno fértil, né? Então, você vai lá, você quer ter uma determinada planta, né? A planta, sei lá, precisa de muita água. Se água uma vez por mês, não rola, não vive, né? Então, se você está numa empresa que todo dia faz as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, não existe nenhuma mudança. É muito difícil, mesmo que uma pessoa comece a falar de algum, olha, se a É, gente fizesse isso, ou vamos tentar aquilo, vai morrer, entendeu? Que nem a é. planta, ela vai morrer, ela não tem terreno para se fincar e começar, sabe, a crescer. Então, é muito importante a gente olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, Aham. entendeu? É muito importante isso, porque às vezes você acha que a sua ideia era ruim, que a sua decisão não era tão boa, que a sua ideia de negócio não sei o quê. Você põe toda a sua culpa em você, e na realidade você estava falando para a plateia errada, entendeu? Uhum. E essa coisa de falar para a plateia errada é muito interessante, porque você vê muitas pessoas é, que você conhece, que tem um valor profissional, enfim, uma cabeça e tal, e você vê que elas estão num auditório errado, Uhum. sabe? Você fala assim, putz, se essa pessoa tivesse em tal lugar, sabe, geográfico mesmo, sabe? Se ela tivesse em Sim, tal lugar, ela ia ser um sucesso. Mas ela está nesse lugar, com aham. essas pessoas, Sim, entendeu? é E, verdade. e muitas vezes a pessoa acha que ela é ruim, que ela é, sabe, não. É verdade, é verdade. Então, isso é muito importante você começar a olhar, sabe? Falar uma coisa, ver como que a pessoa reage. Pode ser o seu ciclo familiar, pode ser a sua equipe, sabe? No trabalho, pode ser a instituição que você faz parte, né? Aham. Não importa, a sua comunidade, se você quer né, prosperar, mas prosperar aí nesse sentido de ter uma vida abundante de ideias, de amizades, né? Quer dizer, também pode ser com uma conta no banco boa que não faz mal para ninguém, né? Mas não no sentido de prosperar só fazer dinheiro, isso que eu quero dizer, né? Sim,
para você ter essa vida mais alegre, mais solta, Mais mais rica. leve, É. Aham. mais rica, você tem que tomar conta, ver exatamente com quem, sabe? Exato. E procurar sair e conhecer outras pessoas. Sim. Realmente, conhecer outras pessoas. Quando Né? você Ah, foi mas para como que Porto... conhece? Conhece, É, vai, fala oi, né? é, é isso mesmo. Você foi para Portugal, você já tinha pessoas conhecidas? Você já tinha muitas pessoas? Você fez uma comunidade aí nesse Eu fiz uma tempo? comunidade grande aqui, mas foi assim, eu conhecia de conhecer há muito tempo um casal que estava aqui em Lisboa. Só que quando Uhum. eu cheguei, então com eles eu troquei muitas informações de preços, de Sim. tudo. Aham. Só que quando eu cheguei aqui, eles mudaram para Viseu, Ah, que é uma entendi. cidadezinha que uma cidade a uns acho que 2 horas e meia daqui, Sim. assim, de carro. A gente se vê, porque eles vêm para cá, mas não é, né, assim, como era, como seria, Uhum. porque na realidade a gente nunca morou junto, Uhum. né? Daí tem um outro casal que eu conhecia no Brasil, não há muito tempo, e eles vieram morar aqui, tipo, 8 meses antes de mim, e a gente veio morar por razões diferentes, e eles são o Um casal assim Porto. mais perto de Ah, mim, que que legal. Aham. é a Patrícia Cividanes e o Rui. E, e daí com eles conheci várias pessoas maravilhosas e também algumas pessoas que eu conheci com assim, em outros networkings, assim, de grupo de mulheres, pessoas que me seguiam, que estavam morando aqui e me seguiam do Brasil, e daí A a Ie- gente a se contatou. Ieda Fernal comentou aqui, ela falou duas lindas e tal. Eu conheço a Ieda de conversar com ela. Ela já mora Então, a aí. É. Ieda eu conheci, eu cheguei aqui dia 12 de fevereiro, em menos de um mês, era dia 8 de março, teve um jantar do Dia das Mulheres, e eu fui convidada para esse jantar, e ela estava lá. E a gente se conheceu nesse dia, quer dizer, praticamente tinha acabado de chegar, né? Aham, aham. E aí tem várias pessoas, Paula Russo, Jadiel, tem a Mayra Couto, tem um monte de gente muito legal. É, são pessoas muito também ativas, assim, que, enfim, o Rui é um crítico de teatro, então ele está sempre levando a gente nos espetáculos, então é muito legal, assim. E aqui tem muita coisa legal, gratuita para se fazer, ou vai com um preço assim bom. E Acessível. aí, daí também tem a coisa de TC 70 mais, que eu pago tudo metade. Ah, isso é Então, maravilhoso. então é maravilhoso também. É. É. Isso é bem legal. Assim, eu tenho uma vida muito mais ativa do que eu tinha em São Paulo, assim, em termos de sair, de conhecer coisas, Tem assim, uma acho coisa que é também, né? Acho que tem a questão da segurança, né? Assim, a violência no Brasil, ela é um fator muito determinante de muito, algumas coisas, né? muito, muito, muito. É, isso assim, é muito impressionante. É. A história É o que eu falo assim, quando você está num lugar que para guardar a mesa você deixa o seu celular, Aham. para mim acho que É muito diz, diferente. diz tudo, né? Eu acho que a desigualdade no Brasil traz uma certa selvageria, né? A gente vive num mundo meio em guerra civil o tempo todo e a gente meio que se acostuma com isso. Quando você vai para um lugar onde a dinâmica é um pouco diferente, que não tem essa coisa tão flagrante, né? Não estou falando que não exista desigualdade, mas eu acho que é um pouco menos, né? Sei lá, não sei. Aqui a coisa está cada dia se modificando, né? Aham, Porque existe. Você tem todo esse afluxo das ex-colônias, sim, né? Porque a gente acha que só os brasileiros vão para Portugal, né? aham. Só que
vem todo mundo de Angola, de Moçambique, da Tem muito Guiné, né? refugiado, né? Não, às vezes colônias mesmo, né? Do Migrantes jeito que a mesmo. gente vai, né? E isso daqui vira um caldeirão, né? Aham, De pessoas, de línguas. Tanto que eu falo que aqui, é a cidade de 1 milhão de habitantes, é muito mais cosmopolita que São Paulo. aham. Né? Isso é Porque interessante também, né? é Isso é muito muito legal, né? interessante. É muito interessante. É tão pequenininho e ter isso que eu estava falando, né? Que é essa coisa de pertencer à União Europeia. Não só isso, mas toda essa imigração. Né? Você entra no metrô, você ouve todas as línguas que são Várias os línguas. turistas, né? Aham, Então você aham. ouve todas as línguas que se ouviria em outro lugar, na Inglaterra, sei lá, e mais todo esse monte de línguas de África, enfim, Se, então bo- se bobear, você entende mais as outras línguas do que o português de Portugal, porque a gente é um português. Ele é tão é diferente. difícil, é difícil, cada dia ainda tem coisa que de vez em quando eu boio, assim, Outro dia, mas outro dia eu estava num evento, a gente estava no palco e a gente era aqui em São Paulo, um evento de mães, e aí ia entrar online uma mãe que não pôde vir para o Brasil, que ela mora em Portugal, acho que ela mora em Portugal. E aí ela fez uma participação online e o som já não estava muito bom. Então, quando ela falou, e foi muito engraçado, eu fiquei, parecia sem que ela tinha saber. falado em russo, e eu fiquei no palco fingindo que eu tinha entendido, eu não E é entendi nada do horrível, que ela né? É falou. uma sensação horrível pra gente, né? É horrível. Mas eu acho Mas que é muito mágico estar num lugar que você tem gente de tantos lugares, né? Eu acho isso tão para fascinante. Eu, mim, eu adoro eu isso. também. Eu Adoro. acho fascinante, eu acho fascinante. É Você não sempre um sabe, novo universo, né? deixa eu te perguntar, a gente vai fazer uma hora, ela vai cair, a live Não, não ainda? vai cair, não. Daqui a Não três cai. minutos a gente vai acabar, até porque você tem que dormir, eu tenho que continuar trabalhando, mas não vai cair, não, porque Tá. acho que não sei se é porque eu sou verificada, sei lá, não Mas cai, não. eu queria falar de um assunto que eu tô Fala, querendo sempre falar, que fala. tem a ver com longevidade Sim, e com mulheres, que é uma coisa que eu tenho notado, que algumas mulheres, quer dizer, algumas não, muitas mulheres, então, casaram, tiveram os filhos, criaram os filhos, tal, então estão ali, sei lá, 65, enfim. E aí, elas estão numa posição que elas poderiam ter um outro tipo de vida. Estão numa outra fase, poderiam claro. sair com amigas, sei lá, fazer uma viagem, fazer alguma coisa independente, Sim, né? Não, né? Precisa ficar ali com o marido o tempo todo, os filhos, cada um está num lugar, né? Tem netos, tal. sim. E aí vem os netos. E aí elas voltam a ser aprisionadas, Elas né? Então, não se assim, sentem no direito, né? e aí, e também vejo muito dos dois lados, quer dizer, aí também o filho, você pode pegar a criança na escola todo dia, depois você leva para sua casa, Uhum. depois você dá o almoço, daí eu vou buscar depois, né? E vira uma obrigação que obviamente é prazerosa, porque você é avó e você está ali cuidando do seu neto, mas é essa força sutil como um elefante da sociedade em aprisionar uma vez mais a mulher É, na última fase dela produtiva, é. né? Que ela poderia estar fazendo outras coisas, e ela é aprisionada exatamente nesse lugar do diário, né? Que era assim, ela fez almoço todo dia lá no passado, né? O que é fazer almoço todo dia? É fazer compra todo dia, é limpar, é É o guardar, é cuidar, fazer, né? é o cuidar É, que não tem fim. é, É um trabalho que não tem fim, né? Ele não tem começo nem fim. Ele é. é. E aí ela, quando chega nesse momento, ela
ela se vê de novo presa nesse negócio que não tem fim de novo, É. né? E Sendo, aí eu sendo que fico... o melhor de ser avó é exatamente você brincar com seu neto e devolver para os pais, né? Exatamente. E aí, eu achei muito interessante que a outra pergunta que me faziam antes de eu vir para cá era: mas você vai morar em Portugal e deixar os seus netos? É interessante isso, E né? eu nunca fui uma avó, não tenho nada com, assim, nunca fui uma avó que ficou todo o dia inteiro com o neto. Pelo contrário, deveria ter ficado a mais do que fiquei, mas não fiquei, Aham. né? Ah, e aí eu falava assim, mas, gente, é que você vai sozinha? Lógico que eu vou sozinha, eu moro sozinha, né? Assim, você Aham. vai deixar os seus netos? Mas eu não vejo os meus netos É. assim tanto, né? Então eu acho que a gente tem que prestar atenção nas pessoas, né? Onde a gente está, quem é a nossa plateia, como eu falei, e também ver essa garra, essas garras, essas forças sutis da sociedade, que não são sutis, em nos aprisionar. É verdade. Não, e se você observar a própria natureza, a menopausa, ela é um momento em que o próprio corpo da mulher diz assim: é hora de você se cuidar, você não vai mais parir ninguém. Então você Isso. precisa olhar para você. A menopausa ela te empurra na parede e fala: você agora vai ter que se cuidar. Isso é muito legal se a gente parar para pensar no quanto a natureza não é tão generosa com a gente em vários aspectos, mas nessa hora ela é generosa, ela fala: olha, agora chega, agora parou de cuidar. Você pode cuidar só de você. Só de você. É, E aí a gente tem que falar bastante disso para que isso seja verdade, é, né? Para que isso seja, de novo, colocado debaixo do tapete. E tudo bem que você está na menopausa, mas você continua fazendo tudo como você sempre fez, né? é. Então, eu queria falar isso porque eu acho que é um assunto que é assim: se você faz isso, a sociedade aplaude, entendeu? É. E ela está aplaudindo, mais uma vez, um outro tipo de prisão. É Né? igual quando eu ia fazer as minhas palestras, porque eu comecei a palestrar, o Francisco era muito novinho, né? E muitas vezes eu ia e contava a minha história, né? De ter ficado viúva grávida e tal. E aí, quando eu chegava nos lugares, às vezes as empresas me contratavam, as pessoas da empresa que me recebiam falavam assim: o Francisco ficou com quem? Aí, às vezes, eu tinha vontade de responder assim: não, pode ficar tranquilo, eu deixei ração e água para ele. Porque ninguém pergunta isso para um homem. Ou com quem ele Ninguém. deixou seu filho, sabe? Então, assim, é claro que eu tinha com quem deixar, é claro que eu consegui construir uma rede de apoio, graças a Deus, apesar dos meus pais já serem falecidos há bastante tempo. Mas realmente a gente tem que entender que pode até ter uma mulher que fala: meu sonho é ser avó, eu quero, Sim, beleza. Então, se é o sonho dela, beleza. Mas existem outras formas de envelhecer hoje, né? Outras exato. formas de ser feliz mais velho, né? Então, eu acho que eu não tinha parado para pensar nisso assim. Não que É. eu não tinha parado para pensar que Pensa. ainda existem, né, na atualidade, essas mulheres que se sentem nessa obrigação, quando elas estão assim: nossa, agora eu vou fazer o que eu quero, não, agora chegaram os netos, eu vou ter que cuidar, né? E é um É, prato cheio, né? Porque realmente a vida de hoje em dia é uma vida muito difícil, né? Principalmente é, quando você pensa em São Paulo. Então, os pais trabalham, ninguém mais trabalha, né? Das 9 às 5, então é a reunião que atrasa, é não sei o quê, é o trânsito, é enchente, não sei o quê, então alguém tem que ficar com é, essa criança, é. né? Então Agora você falou um negócio que teve uma atriz, eu não me lembro qual foi, que no tapete vermelho perguntaram para ela com quem tinha ficado a criança. E Nossa, e ela ela falou respondeu o assim: quê? você perguntou para ele, né? Assim, tinha um ator, né? Do lado. Você perguntou para ele com quem que ficou o filho dele, né? É demais. É uma liberdade que as pessoas têm com as mulheres, né? Assim. Não, e é igual quando chega a mulher no tapete vermelho e fazem uma pergunta para ela sobre a idade dela, né? A idade vira pauta, né? Gente, temos muito que evoluir, né, Béia? Mas eu acho que a Temos, gente a mas gente vamos está fazendo a falando, nossa né? parte. A gente está fazendo a nossa Vamos parte. falando, que já que a gente fala mais que a boca, vamos falando Sim, eu para ir acho que penetrando. a nova geração de mulheres, ela está muito interessante, assim. Eu acho que tem uma nova geração muito atenta, muito
muito, muito, como posso dizer, ativista mesmo, assim, É, de se voltar para essas coisas, né? há uma característica forte da geração Z é o ativismo, É, né? E aí o ativismo assim, de uma forma geral, né? Não precisa ser ativista daquela causa, sim, mas eu sinto que essa consciência, essa, essa consciência de ser menina e do menino e do que eu posso fazer como menina, parece que ela parece que já tem umas meninas que elas vêm com esse chip já. Elas não estão precisando aprender sobre isso. Parece que elas já estão chegando, se entendendo, né, como um ser humano e não como a menininha e o é a menino, né? teoria da evolução, né? Acho que É. nessa hora o Darwin estava certo, vai evoluindo mesmo, já Já chega com chega um pluguinho. pronta. Ai, ai. Querida, foi ótimo que depois a Foi gente conversa mais maravilhoso. vezes. Foi muito legal trazer e te conhecer um pouco mais, que a gente se encontre mais. E te desejo muito boa sorte. Eu acho que você Obrigada. fez um movimento muito legal que eu tenho vontade de fazer também. Quem sabe quando eu chegar aos Venha. 60, né? Olha, eu amei esse convite. Eu Espero também. que quando eu for para o Brasil, esse ano eu fui 5 vezes. Eu espero que quando eu for para o Brasil a gente marque Sim, um vinho para a sim. gente tomar juntas e se Ótimo. conhecer pessoalmente. Combinado. E obrigada por todos que estão Eu aqui. também As agradeço. duas aqui nós não respondemos Não muito para mim. Ah, falou que está respondemos sem som. ninguém. Tá sem som? Não acredito. Nós Acho estamos que só conversando agora. sozinha. Não, não, mas estavam ouvindo antes. Vai ver que é só agora. Gente, eu agradeço demais, porque na verdade é tão difícil responder a comentários. Ultimamente eu acho que eu não estou conseguindo responder por causa dessa configuração aqui do Não, a Instagram. Mila falou que tá com o Ah, som. Aí tá então ok tá. o som. Tá Eu ok. vou Então tá deixar, ok. eu vou deixar a live gravada aqui. Se você quiser, Certo. eu posso salvar em collab com você, se Em você quiser. collab, Tá por bom, favor. tá Por bom. favor. Então Então ela vai ficar gravada. Tchau para todos. que seja a primeira de várias conversas que a gente vai ter. Então, Bem, um prazer. ótimo. Vamos Tá fazer bom? outras pautas. Vamos sim. Um beijo, querida. Tudo de bom. Beijo Para para vocês todo também. mundo. Boa noite.